Mais de 24 mil notificações de violência contra a mulher foram feitas aqui na capital paulista desde o início da pandemia. E a gente conversa agora com a delegada Jamila Jorge Ferrari, coordenadora das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher aqui de São Paulo, sobre o que fazer para tentar acabar com essa violência. São Paulo, olha só, investe em atendimento às vítimas de agressão e recentemente foi inaugurada lá no município de Arujá mais uma unidade da DDM. A DDM é a Delegacia de Defesa da Mulher. É a 138ª aqui do estado de São Paulo. É um tema muito importante, muito em voga nesse março, não é? Que tivemos aí no dia 8, Dia Internacional da Mulher, dia de lutas, né? E a gente está aqui com a doutora Jamila. Doutora, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Hoje, qual é a situação, então, de violência da mulher hoje aqui no estado de São Paulo e no Brasil? Bom dia a todas e todos. Hoje, especificamente, né, mesmo com a pandemia, o que nós temos visto, pelo menos em termos de registros de boletim de ocorrência, é que nós tivemos uma queda no número de boletins de ocorrência registrados durante o ano de 2020. Talvez isso seja, né, querendo ou não, um reflexo da pandemia, talvez as mulheres não tenham conseguido ir tanto às delegacias de defesa da mulher, mas especificamente com relação às ferramentas e ao trabalho da Polícia Civil, nós não paramos. Nós estamos da mesma forma como antes da pandemia e mais. Criamos a DDM Online, que é uma ferramenta específica para que a mulher que não consegue sair de casa ou não pode sair de casa faça o boletim de ocorrência mesmo, não precisando ir até uma delegacia física. Nós continuamos inaugurando DDMs, como você mesma disse, só esse mês nós já inauguramos 2, e o nosso trabalho visando a proteção e o combate da violência doméstica não vai arrefecer por conta da pandemia. Isso é muito importante, a fala da senhora, né? Do quanto, né, as delegacias continuam sendo inauguradas, né? Eu falei há pouco de Arujá, mas também em Itaquaquecetuba foi inaugurada. Há uma previsão já de quantidades de DDMs para os próximos meses. E isso, juntamente com a DDM Online, facilita para a mulher que precisa fazer a denúncia, né? Eu acho que essa é a palavra, precisar fazer a denúncia. Exatamente. O governador João Dória, ele prometeu, e todas as vezes que ele vai falar sobre assunto, até o final do mandato dele serão 150 DDMs, né, inauguradas. Hoje nós temos já 138. Então, nós estamos num trabalho de pesquisa, um trabalho de análise, né, dos municípios que precisam, considerando população e quantidade de crimes que ali acontecem, justamente para a gente decidir onde será o melhor município, qual será a melhor localidade para ser inaugurada uma nova DDM. E ferramenta, né, justamente para essa mulher conseguir pedir ajuda e conseguir efetivamente denunciar, a gente não pode nunca deixar de criar, né? Então, a gente sabe que hoje em dia o mundo ele é completamente conectado e a Polícia Civil não poderia deixar de estar também conectada, permitindo essa mulher que ela decida se ela quer registrar o boletim de ocorrência indo até uma delegacia de polícia física, uma DDM, ou se ela quer utilizar a Delegacia de Defesa da Mulher online. De qualquer forma, ela vai receber o mesmo atendimento e as mesmas providências, tanto na delegacia física quanto na delegacia virtual, vão ser tomadas da mesma forma. Falando sobre o ano passado, doutora, o Brasil registrou uma denúncia de violência contra a mulher a cada 5 minutos em 2020. Mais de 100 mil ocorrências, foram 105.821 ocorrências. Ainda assim, com esses números que são altos, não é, doutora? As mulheres ainda têm medo de denunciar? Ainda é um momento muito difícil para elas de se colocarem nesse papel? Com certeza. A gente sabe da dificuldade, né? Porque às vezes a gente pensa a violência doméstica única e exclusivamente como um crime, como se fosse um furto, um roubo, que você é roubado e vai na delegacia e registra os fatos. Na verdade, não, né? A mulher vítima de violência, ela é multifacetada, vamos dizer assim, a situação dela. Ela normalmente está sendo vítima de uma violência por aquele homem
que é a pessoa que diz amá-la, que diz protegê-la, que é o pai de seus filhos, muitas vezes, ou que por algum motivo é o provedor econômico daquela mulher. Então, envolve uma série de situações que fazem com que a mulher, de alguma forma, tenha medo, tenha vergonha, ache que nada vai ser feito e, ao mesmo tempo, sinta dificuldade até de entender que ela está vivendo um relacionamento abusivo e que ela deve denunciar esse agressor, porque senão ela pode vir a ser morta. Então, realmente, é um trabalho muito mais de rede, né, que a gente sempre fala, não é só um trabalho policial, é um trabalho que envolve uma série de outros atores, né, players, como se fala hoje em dia. Então, nós temos, sim, a polícia, mas também nós temos que engajar a sociedade civil, nós temos que engajar os outros serviços estaduais, como, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação. Então, são uma série de atores que devem estar junto, trabalhando em conjunto para ajudar essa mulher a entender que ela vive a violência e principalmente para ela ter coragem e se sentir segura em denunciar, fazer o boletim de ocorrência e realmente romper o ciclo da violência. Doutora, é a partir do momento da denúncia, não é? Até o momento que se tem, então, essa medida protetiva, talvez seja o primeiro momento dessa questão da denúncia. Qual o delay que nós temos para quem está escutando em casa, não entende esses trâmites ainda burocráticos? Como é que funciona, então? A Lei Maria da Penha, ela determina que, a partir do momento que a mulher faça a denúncia e peça a medida protetiva, a delegacia de polícia tem 48 horas para encaminhar esse pedido para o Poder Judiciário, que, por sua vez, tem 48 horas para decidir se vai ou não ser deferida essa medida protetiva. E aí, sendo deferida, o oficial de justiça também tem um prazo de 48 horas para cumprir a determinação judicial. Mas nós sabemos que, até por conta da imprescindibilidade de uma medida protetiva, todo esse trabalho e todo esse tempo normalmente não é utilizado. Nós somos, tanto na polícia, judiciário, mesmo a informação para aquele agressor de que tem uma medida protetiva contra ele, é sempre muito célere, muito rápida, justamente porque a gente sabe que uma mulher que precisa de uma medida protetiva, ela tem urgência, por isso que se até chama, né, medida protetiva de urgência. Então, normalmente, pelo menos aqui na Polícia Civil, a mulher pede, ela registra o boletim, nós fazemos toda a análise dos documentos, juntamos provas e encaminhamos imediatamente ao Poder Judiciário para que, depois de ouvido o Ministério Público, eles decidam sobre o deferimento ou não da medida protetiva. Então, sim, apesar da lei prever esses prazos, que até aparentemente podem ser longos, normalmente é extremamente célere, porque a gente sabe da urgência. Quando uma mulher precisa de uma medida protetiva, ela está numa situação de risco para a sua vida e de seus filhos, e nós não podemos deixar de ser céleres nesse pedido. E a mulher, né, doutora, precisa se sentir, ao menos no meio de toda essa situação, protegida, de saber que procurou um local para se proteger, que realmente tem essa proteção. A senhora falou de filhos, não é? A mulher muitas vezes sofre a agressão física, mas os filhos estão na agressão ali do dia a dia, não a física, né, mas a psicológica. Como lidar, então, com essa família que passa por isso? Com certeza, isso que você falou é super importante, né? A gente sabe que, vamos dizer assim, a vítima da violência física é a mulher. Dificilmente o agressor agride, principalmente se ele for pai ou dessas crianças, desses filhos, agride os filhos. Mas ele faz tudo na frente dos filhos. Então, nós chamamos, inclusive, são vítimas indiretas da violência doméstica, né? Da violência contra a mulher. E, mais uma vez, como eu disse antes, né? A necessidade da rede de proteção. Ou seja, nós até podemos ali imediatamente fazer o boletim de ocorrência contra a vítima mulher especificamente, mas toda a família, a mulher, os filhos, eventualmente os pais dessa mulher, todos têm que passar por uma ajuda, né? Nós não só encaminhamos a mulher para uma psicóloga ou para uma assistente social, nós temos que encaminhar toda a família, inclusive pais e mães, né, dessa vítima ou mesmo os filhos, porque não adianta a gente só cuidar da mulher. Nós sabemos que as crianças, os adolescentes, quando assistem essas violências, em muitos casos eles passam, quando adultos, a serem também homens violentos e mulheres vítimas de violência.
porque eles, de uma certa forma, eles ligam, né? Meu pai ama minha mãe, meu pai bate na minha mãe, então bater é amor. De uma certa forma, há essa conexão mental nessas crianças, principalmente, que estão em pleno desenvolvimento. Então, a gente sabe, muitas vezes, quando a gente entrevista agressores, que eles viram seus pais agredindo suas mães, ou quando entrevistamos e conversamos com vítimas, elas falam que a mãe também era agredida, a irmã ou a avó. Então, a gente sabe que cuidar da vítima, mulher, também pressupõe cuidar de seus filhos e dessas crianças que são vítimas indiretas da violência. E dentro de toda essa realidade que a senhora nos conta nesse momento, a senhora que já trabalha com isso há muito tempo, tem um conhecimento sobre essa questão, o papel legislativo, né? Como a Assembleia Legislativa e as casas legislativas podem ajudar no combate à violência contra a mulher? Qual que é essa relação, né, do legislativo? Importantíssimo, né? Nós, no polícia, o judiciário, ou mesmo o executivo como um todo, ele precisa desse trabalho do legislativo justamente para fortalecer as iniciativas, né, voltadas à prevenção e à proteção da mulher. Então, quando nós agimos numa delegacia de polícia ou agimos eventualmente criando, né, CREAS, CRAS e outras situações, nós, de alguma forma, também precisamos que o legislativo incentive e fortaleça essas iniciativas, criando leis, criando determinações para que, independentemente daquele governo que esteja na hora, né, que essas iniciativas sejam normalmente permanentes. Então, o poder legislativo é extremamente importante. É um trabalho, como a gente sempre fala, e até estou sendo um pouco repetitiva, é um trabalho em rede, em que judiciário, executivo, aqui falando de governo estadual especificamente, mas também podemos falar do governo municipal, e legislativo precisam trabalhar em conjunto, justamente para fortalecer as iniciativas e para trazer àquela mulher a verdadeira sensação, né, efetivamente, de proteção. Nós não podemos só falar isso quem tem que cuidar é o judiciário ou quem tem que cuidar é o executivo. Não, somos todos parte desse sistema de proteção e de prevenção à violência contra a mulher. Nessas medidas protetivas, doutora, voltando um pouquinho na sua resposta anterior, porque talvez fique para quem está em casa mais essa questão. Às vezes, se ouve em alguns veículos de comunicação, algumas notícias de que uma mulher tinha uma medida protetiva e acabou sendo vítima de feminicídio ou então de nova agressão. A gente sabe que é um contraponto aí, precisa ser muito bem analisado, por isso a minha pergunta para a senhora. Quando isso acontece, o que acontece ou o que aconteceu antes de fato para chegar às vias de fato? Primeiro, eu acho importante a gente ressaltar que a medida protetiva, apesar de a gente ler e assistir em algumas situações que mulheres com medidas protetivas às vezes morrem, normalmente não, né? Eu acho que é bem importante a gente deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo que a medida protetiva, ela salva vidas. Então, nós temos vários estudos desde 2016, 2017, estamos terminando agora o ano de 2019, que as medidas protetivas salvam vidas. Mulheres com medidas protetivas não são mortas, ou as que são, é extremamente raro essa situação. E por que essa situação, então, acontece? Não posso falar que não acontece, né? Ela realmente acontece. Porque muitas vezes seja até uma falha nossa, né? E aí, quando eu falo nossa, tanto da polícia quanto também de outras instituições, em explicar efetivamente para aquela mulher que, a partir do momento que ela tem a medida protetiva, ela deve não ter qualquer tipo de contato com aquele agressor, por exemplo, que aquele agressor, muitas vezes, ele não vai aceitar a separação ou ele não vai aceitar esse tipo de imposição e ele vai tentar, de alguma forma, ferir aquela mulher, seja tentando matá-la ou, às vezes, xingando ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nós temos que explicar para aquelas vítimas sempre que a medida protetiva é um direito dela, e que, a partir do momento que ela tem uma medida protetiva, ela deve, a qualquer sinal de que aquele agressor tenta
de alguma forma, burlar a medida, ela deve sempre imediatamente acionar a Polícia Militar, deve acionar, se for o caso, a GCM. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, nós temos o aplicativo SOS Mulher, que é um aplicativo que a gente chama o aplicativo do botão do pânico, ou seja, mulheres com medidas protetivas cadastram as suas medidas em um aplicativo no celular, que a partir do momento que está lá cadastrada a medida, ela aperta um botão do celular e ele passa a ser um verdadeiro botão do pânico, acionando a viatura que estiver mais próxima da sua residência ou do local onde essa mulher esteja. Então, nós temos que mostrar para essa mulher todas as ferramentas e que existem também ferramentas pós-deferimento da medida protetiva, como, por exemplo, o SOS Mulher, que vai ajudá-la e vai protegê-la se o agressor tenta, de alguma forma, burlar essa determinação. Perfeito, doutora Jamila Jorge Ferrari, obrigada pela sua contribuição de extrema importância aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, bom dia. Obrigada a vocês e um ótimo dia para todos.